Vamos falar sobre a política da Paraíba com Arimatea Souza. Boa noite, Ari. Olá, boa noite, Anchieta. Boa noite para você, telespectador do Itararé Notícias. Desde a conclusão do processo eleitoral do ano passado em Campina Grande, que tramitam na Justiça Eleitoral ações relacionadas ao pleito proporcional, ou seja, a disputa de cadeiras na Câmara Municipal de Campina Grande. Pelo menos 3 dessas ações estão avançando à espera do cumprimento das etapas processuais para um julgamento definitivo em nível de 1º grau. E, em síntese, o que pretendem essas ações? Há a contestação à eleição de 5 dos vereadores atualmente com assento na Câmara Municipal de Campina Grande. 2 do PROS, que seriam Rui da Ceasa e Carol Gomes, 2 do Democratas, vereador licenciado Dinho e Valdemir Santana, e ainda o vereador Saulo Noronha, do Solidariedade. As ações que contestam esses mandatos apontam à existência de candidaturas de fachada nesses partidos no processo eleitoral do ano passado. As candidaturas que foram popularmente denominadas de laranja, ou seja, aquelas que não tinham a efetiva intenção de disputar com perspectiva e com desejo de vitória nas urnas um mandato de vereador. Uma dessas ações tem como protagonista o PSC, o Partido Social Cristão, e a suplente de vereadora, a doutora Carla Cislaine, que falou ao Itararé Notícias sobre a expectativa de desfecho para essas ações que tramitam na Justiça Eleitoral. Vamos acompanhar. Isso terminou me prejudicando, e não prejudicou só a mim, não. A todo o meu eleitorado, ao eleitorado de Campina Grande, aos os outros suplentes. Isso assim me deixa muito triste, porque eu entrei numa campanha, fiz de maneira clara, bonita, limpa, fui à rua, mesmo numa pandemia, e assim, onde está o respeito com nós mulheres? Cadê o respeito com a cota feminina? Então, fizeram isso para se candidatar, poder preencher a cota para poder se candidatar numa eleição, e isso prejudicou demais. E eu tô aqui, gente, não só pela vaga, mas também pelo respeito a nós mulheres, pela luta das mulheres para estar na política, que é isso que eu defendo. A senhora acha que o judiciário está demorando a avançar nesse desfecho da ação proposta? Sim, eu acho. Está assim na primeira instância, e eu queria mais que acelerasse esse processo, porque, como eu falei, é um respeito a nós mulheres. Do ponto de vista da suplente vereadora Carla e do PSC, uma das advogadas que está acompanhando a tramitação desse processo é a doutora Andressa Benício, que situou para o telespectador do Itararé Notícias como está a tramitação processual, o avanço na Justiça Eleitoral dessas ações. Vamos conferir. Após todos os denunciados apresentarem contestações, o processo encontra-se concluso para decisão. Estamos aguardando agora a nova posição do Judiciário, quais são os próximos passos que nós teremos. E assim, Arimatea, em relação às provas, em relação ao que consta no processo, está materializado as fraudes. Todas as provas que constam no processo são fidedignas e robustas em relação a todos os requisitos que a Justiça Eleitoral ela pede para que seja configurada a fraude. Ou seja, as candidatas não obtiveram votação zerada. Uma delas, inclusive, foi votar no dia da eleição e não votou nela mesma. Além disso, faltam atos de campanha, elas não foram às ruas fazer campanha. E, inclusive, além de não fazer campanha para elas, ainda faziam campanha, pediam votos para outros candidatos. Além da ausência dos votos, não houve destinação de verba para que elas pudessem concorrer ao pleito, já de forma assim maliciosa. Então, está comprovado, e esses dados eles podem ser encontrados e acessados por toda a população no próprio site do TRE, ou seja, elas só receberam
verbas para pagar, eu acho que contador e advogado, e essas verbas foram destinadas inclusive pelo diretório municipal, que o presidente é um dos vereadores eleitos. Para a gente debulhar um pouco, para melhor compreensão, existe mais de uma ação tratando desse mesmo problema relativo à eleição para vereador de Campinas, não é isso? Isso mesmo. No caso, assim, as provas e a fraude, assim, a suposta fraude está tão escancarada que vários suplentes e várias pessoas que constataram também a mesma falha, a mesma irregularidade, pleitearam ações judiciais. Eu creio que hoje na Justiça Eleitoral aqui de Campina Grande tramitam 3 ações. Até onde a senhora tem conhecimento, elas já estão todas numa fase bem avançada para desfecho a essas ações sobre a eleição proporcional? Sim, estão todas em andamento. Aqui nós temos o conhecimento mais profundo, que é ajuizado por doutora Carla e ajuizado por nós, nossa equipe de advogados. Todos os denunciados já apresentaram suas defesas. O processo encontra-se concluído para decisão e estamos aguardando agora, com fé em Deus, a posição do juiz. E também, para melhor esclarecer, são 5 vagas que estão sendo passíveis de serem alteradas em relação ao que houve em termos de diplomação e posse? Isso, são 5 vagas que o processo tendo seu desfecho, né, como nós queremos, com a total procedência da ação, 5 vagas serão abertas. Inclusive, é importante falar que, além de todas as provas que nós colocamos, que nós carregamos aos autos, existem confissões de uma das mulheres que foram de forma assim ilegal utilizadas para preencher a cota. É bom lembrar que os 5 vereadores que estão com o mandato sendo questionado na Justiça também constituíram a sua assessoria jurídica e estão nessa peleja judicial. Para fechar a Anchieta, telespectador, hoje surgiram muitas especulações em João Pessoa, dando conta de que não o PT, mas o PDT seria a próxima legenda do ex-governador Ricardo Coutinho, ainda formalmente filiado ao PSB aqui no estado, mas que perdeu inteiramente o controle da condução, da direção do partido aqui na Paraíba. Seria uma espécie de agrupamento de forças entre Ricardo Coutinho e o deputado Daniel Feliciano. Por enquanto, está no plano das especulações. Vamos aguardar os desdobramentos dessa rearrumação partidária na Paraíba na perspectiva do processo eleitoral de 2022. Para você, um bom final de semana. Até segunda-feira.